Sobre a teoria como autorreflexão. Poderíamos ainda aí distinguir três idades de conhecimento. A primeira corresponde à teoria grega, contemplação da ordem divina do mundo, compreensão da estrutura do cosmos. Ela não é, como vimos, um conhecimento indiferente aos valores, ou, para utilizar a linguagem de Max Weber, o maior sociólogo alemão do século XIX, ela não é axiologicamente neutra, o que significa objetiva, desinteressada ou desprovida de prevenção. Como vimos no estoicismo, conhecimento e valores estão intrinsecamente ligados, no sentido de que a descoberta da natureza cósmica do universo implica a demonstração de algumas finalidades morais para a existência humana. A segunda surge com a Revolução Científica Moderna, que assiste à emergência, contrariamente ao mundo grego, da ideia de um conhecimento radicalmente indiferente à questão dos valores. Aos olhos dos modernos, não apenas a natureza não nos indica mais nada no plano ético, ela não é mais modelo para os homens, mas, além disso, a ciência autêntica deve ser absolutamente neutra no que diz respeito a valores, sob pena de ser partidária e de faltar com objetividade. Em outros termos, a ciência deve descrever o que é. Ela não pode indicar o que deve ser, o que devemos moralmente fazer ou não fazer. Como se diz no jargão filosófico e jurídico, ela não possui, enquanto tal, nenhum alcance normativo. O biólogo, por exemplo, pode muito bem demonstrar que é ruim para a saúde fumar, e, nesse ponto, ele tem razão, sem a menor dúvida. Em compensação, a pergunta sobre se, do ponto de vista moral, o fato de fumar é ou não um erro, se consequentemente parar de fumar é um dever ético, ele nada tem a nos dizer. Cabe a nós decidir, em função de valores que não são mais científicos. Nessa perspectiva, que designamos geralmente como positivismo e que domina amplamente os séculos XVIII e XIX, a ciência se interroga menos sobre si mesma, porque busca mais conhecer o mundo tal como ele é. Não podemos interromper nesse ponto. A crítica não pode valer apenas para os outros. É preciso que um dia, nem que seja por fidelidade a seus próprios princípios, ela evite ficar de lado. É preciso que o pensamento crítico faça autocrítica, o que os filósofos modernos começam a perceber, mas que em Nietzsche os grandes materialistas paradoxalmente se recusam a fazer. O genealogista, o desconstitucionalista, faz maravilhas quando se trata de furar os balões da metafísica e da religião. Quando se trata de quebrar com o martelo seus ídolos, mas, em se tratando dele mesmo, não há nada a fazer. Sua aversão pela autocrítica, pela autorreflexão é, por assim dizer, constitutiva de seu olhar sobre o mundo. Sua lucidez é admirável quando se trata dos outros, mas ele é completamente cego quando se trata de si mesmo. Uma terceira etapa vem questionar tudo de novo, mas ao mesmo tempo completar a segunda. A da autocrítica ou da autorreflexão, que caracteriza no mais alto grau o humanismo contemporâneo e pós-Nietzscheano. Ela só aparece, de fato, após a Segunda Guerra Mundial, quando começamos a nos interrogar sobre os malefícios potenciais de uma ciência, de algum modo, responsável pelos terríveis crimes de guerra representados pelo lançamento de 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Continuará em todos os campos onde as consequências da ciência podem ter implicações morais e políticas, notadamente no campo da ecologia e da bioética. Podemos dizer, desse ponto de vista, que na segunda metade do século XX, a ciência deixa de ser essencialmente dogmática e autoritária para começar a aplicar a si mesma seus próprios princípios, os do espírito crítico e da reflexão, os quais, de imediato, se tornam autocrítica e autorreflexão. Físicos se interrogam sobre os perigos potenciais do átomo, sobre os possíveis malefícios do efeito estufa. Biólogos se perguntam sobre os organismos geneticamente modificados não apresentam risco para a humanidade, se as técnicas de clonagem são moralmente ilícitas, e outras tantas questões da mesma ordem que comprovam
uma mudança completa de perspectiva em relação ao século XIX. A ciência não tem mais certeza de si mesma e, dominadora, aprende lentamente, mas com segurança, a se questionar. Daí também o formidável impulso, ao longo do século XX, das ciências históricas. A história, com certeza, se torna a rainha das ciências humanas. E nesse ponto, é também útil refletirmos um pouco sobre o significado do crescimento de poder dessa maravilhosa disciplina. A causa de seu incrível sucesso tem para mim uma explicação nesse contexto. Tomando a psicanálise como modelo, ela nos promete que é dominando cada vez mais nosso passado e praticando a autorreflexão em nossas doses, em altas doses, que vamos compreender melhor o nosso presente e melhor orientar o futuro. Assim, as ciências históricas, em sentido lato, incluindo toda a parte das ciências sociais, enraizam-se de modo mais ou menos consciente na convicção de que a história pesa mais em nossas vidas quando a ignoramos. Conhecer sua história é, consequentemente, trabalhar para a própria emancipação, de modo que o ideal democrático da liberdade de pensamento e da autonomia não possa evitar uma passagem pelo conhecimento histórico, nem que seja para abordar o presente com menos preconceito. Aproveito para observar que é isso também que explica o erro dominante segundo o qual a filosofia seria inteiramente dedicada à autorreflexão e à crítica. Há, como você vê, um pouco de verdade nesse erro. De fato, a teoria moderna entrou mesmo na idade da autorreflexão. O erro seria simplesmente deduzir que a filosofia deveria ficar nisso, como se, a partir daí, a teoria fosse sua única e exclusiva dimensão, como se a problemática da salvação em especial devesse ser abandonada. Vou lhe mostrar daqui a pouco que não se trata disso, que ela permanece mais do que nunca atual, desde que aceitemos pensar em termos que não pertençam mais ao passado. Vejamos antes como, na perspectiva de um humanismo não metafísico, a moral moderna se enriquece com novas dimensões.